Olá! A Câmara dos Deputados é uma peça-chave do poder no Brasil. Mas como é que ela funciona na prática? Hoje, a gente vai mergulhar nos bastidores para entender direitinho como a casa se organiza para governar. Fica a pergunta: como é que 513 deputados eleitos por todo o país, com ideias tão diferentes, conseguem se organizar para tocar uma nação inteira? Parece um quebra-cabeça gigantesco, né? Pois é exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar aqui hoje. Para a gente entender essa engrenagem, nosso roteiro tem 5 paradas. Primeiro, o básico. O que é a Câmara? Depois, a gente vê como o tempo de trabalho deles é dividido. Na sequência, o caminho que um candidato faz até virar deputado. Daí, como a liderança da casa é escolhida e, por fim, como todos esses deputados se agrupam em times para conseguir trabalhar. Certo, vamos começar pelo panorama geral, olhando de cima. Onde exatamente a Câmara dos Deputados se encaixa em toda a estrutura do governo brasileiro? Bom, no Brasil, a gente sabe que o poder do Estado é dividido em 3: o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. E é aqui no Legislativo que a Câmara atua. A função principal dele é criar as leis do país e também fiscalizar os outros poderes. É basicamente o coração da nossa democracia. E, em nível federal, o nosso legislativo é o que se chama de bicameral. Esse nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples. Significa só que ele é composto por 2 casas, ou 2 câmeras legislativas. E essas 2 casas têm papéis diferentes, viu? De um lado, a Câmara dos Deputados representa o povo brasileiro. Os deputados são eleitos por um mandato de 4 anos pelo sistema proporcional. Do outro lado, o Senado Federal representa os estados e o Distrito Federal. Agora que a gente já sabe o que é a Câmara, vamos entender como o tempo de trabalho lá no Congresso é organizado. Existem alguns termos bem específicos que são a chave para entender como tudo funciona. O maior período de tempo que a gente tem é a legislatura. Ela dura exatos 4 anos, que é ao mesmo tempo do mandato de um deputado federal. Ou seja, cada eleição inaugura uma nova legislatura. E dentro de uma legislatura, nós temos as sessões legislativas. Cada uma delas dura 1 ano. A conta é fácil. Uma legislatura de 4 anos é dividida em 4 sessões legislativas. E antes do trabalho começar para valer, acontecem as sessões preparatórias. Dá para pensar nelas como reuniões de aquecimento, de organização mesmo. Elas acontecem bem no comecinho da primeira e da terceira sessões legislativas. Então, olhando essa linha do tempo, a gente enxerga um ciclo bem claro. A legislatura de 4 anos tem 2 grandes momentos de organização. Um no início do primeiro ano e outro, de novo, no início do terceiro. São essas sessões preparatórias que arrumam a casa para a eleição da liderança para cada biênio. Certo, com o calendário em mente, vamos agora acompanhar a jornada de quem foi eleito. Como é que uma pessoa deixa de ser um candidato eleito e se transforma oficialmente em um deputado federal? Esse caminho tem etapas bem formais e todas são cruciais. Tudo começa com a diplomação, que é o documento oficial da Justiça Eleitoral. Com o diploma na mão, o eleito se registra na Câmara até o fim de janeiro. O grande dia é 1º de fevereiro, na sessão de posse. É ali que acontece o juramento solene, o último passo para se tornar de fato um deputado. E o juramento é a base de todo o mandato. Cada deputado promete manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. É o compromisso que dá o pontapé inicial em tudo. E olha, esse processo todo é cercado de regras bem rígidas. O texto do juramento, por exemplo, não pode mudar nenhuma vírgula. A posse tem que ser presencial, não dá para mandar representante. E se um deputado perder a data, ele tem um prazo bem curto de só 30 dias para assumir o cargo. Isso mostra a seriedade do calendário legislativo. Uma vez que os deputados tomaram posse, o próximo passo é organizar a própria casa. E isso começa com a eleição da sua liderança, a famosa mesa diretora. Para a gente entender fácil, dá para pensar na mesa diretora como o Conselho de Administração da Câmara. É esse grupo que dirige todos os trabalhos legislativos e também os serviços administrativos da casa. No total, são 7 membros nessa mesa. Um presidente, que é a figura principal, claro, 2 vice-presidentes e 4 secretários. Juntos, eles são os maestros que regem os trabalhos e a administração por lá. E aqui tem um mecanismo muito importante para a divisão de poder. O mandato da mesa é de só 2 anos. Isso força uma nova eleição bem no meio da legislatura, o que garante que a liderança seja renovada. Uma mesa comanda nos primeiros 2 anos e outra mesa nos 2 últimos.
E atenção para essa regra que é fundamental. É proibida a reeleição para o mesmo cargo na eleição seguinte, dentro da mesma legislatura. Isso serve como uma trava para garantir a alternância de poder nos postos de comando da Câmara. Com a liderança da Casa definida, o desafio agora é outro: organizar os 513 deputados em times para que o trabalho possa acontecer. Como é que eles fazem isso? Basicamente, os deputados se organizam de duas formas principais: ou por partido político, que é o mais comum, ou formando os blocos parlamentares, que nada mais são do que alianças de vários partidos. E cada um desses grupos, seja um partido ou um bloco, escolhe um líder para ser seu porta-voz e estrategista. E é dentro dessa organização que surgem dois conceitos-chave: a maioria, que é o partido ou o bloco com a maioria absoluta dos deputados, e a minoria, que é a maior bancada seguinte que tem uma posição diferente da maioria em relação ao governo. Eles são os dois grandes polos do debate político na Casa. E é assim que a Câmara dos Deputados se organiza, desde a posse de cada deputado, um por um, até a formação de grandes blocos de poder. Mas com a casa toda arrumada fica a grande questão: como é que um projeto, enfim, se transforma em lei? Bom, esse já é o próximo passo dessa jornada legislativa.